Não, eu torço pro Pelotas. Aí, e assim, torcer real, né? Torcer real. E aqui, convence outras pessoas, né? Pra quem tu torce lá no Sul, Pedrão? Não, calma, Bruno, calma. Ele é gremista. Criei Não, em carinho. Pelotas. Em Pelotas eu torço pro Pelotas. Ah, então Pronto. fechou. Ué, mas vai torcer pra quem? Não, tem o Brasil de Pelotas. Aqui é todo mundo Pelotas, tá? A rivalidade é alta. Mas assim, o Pelotas ganhou meu coração devido ao Bruno. Então hoje eu sigo no Instagram, comemorei o acesso à Série A do Gauchão. E finalmente, né? Finalmente subimos. Mas deixando de conversa fiada, vamos falar qual é o tema do episódio de hoje, Luca. Hoje a gente vai falar um pouco de edema agudo de pulmão, mais focado no edema agudo cardiogênico. Aqui a gente vai trabalhar 3 casinhos clínicos, né, Luca? Aí a gente consegue ver o edema agudo de pulmão através de óticas diferentes, pacientes diferentes, e entender o que um faz uma coisa, o outro faz outra, né? Exatamente, o dia a dia lá do Dante Pazanese. Boa. Então bora pro episódio? Bora lá. Começando aqui o caso pra vocês, molecada. A gente tem um paciente de 63 anos, sexo masculino, hipertenso, diabético, dislipidêmico. Ele é um paciente que tem um antecedente de um infarto há 3 anos. E desde então, ele usa AS, enalapril e atenolol. Ele refere que tem 3 meses que começou com um quadro de dispneia. Inicialmente, estava atrapalhando ele para subir escada e isso foi progredindo. Nas últimas 2 semanas, ele vem acordando durante a madrugada por acessos de falta de ar. E hoje ele procura o pronto atendimento porque ele não melhorou durante a madrugada. Legal, a gente está falando então de um paciente que ele não tinha um diagnóstico de insuficiência cardíaca antes, mas ele tinha aquele combo, né, Bruno? O paciente já era hipertenso, diabético, dislipidêmico, e aí ele começa a ter sintomas que desde a semiologia a gente já atribui a pacientes com insuficiência cardíaca, né? Exatamente. E assim, esse paciente, ele tem um antecedente muito importante, né, que ele tem um infarto prévio também, então ali a gente já deve pensar que deve ter disfunção ventricular, que corrobora totalmente em pensar em IC. E, Lucas, só pra gente já ter uma ideia do quão grave é o paciente que a gente tá trabalhando aqui, você consegue pelo menos me dar os sinais vitais da triagem aqui? Beleza, aí ele foi triado com uma ficha laranja, certo? Ele tava com uma frequência cardíaca de 118 batimentos por minuto, uma frequência respiratória de 28, tinha esforço respiratório, saturava 84% em ar ambiente. Já colocaram ele no catéter e levaram pra sala. Gente, esse paciente é paciente de sala de emergência, vocês concordam? Exato, né, Bruno? Acho que não dá pra deixar o cara avaliando, examinar ele pra depois pensar em levar pra sala de emergência. Esse é um paciente que ele pode piorar e eu sei que ele ainda tá começando a receber oxigênio agora, pode ser que ele fique estável depois, mas ele tem que ser avaliado, perguntado mais informação e examinado na sala de emergência. É isso, é levar pra sala, monitorizar e, se possível, tiver mais alguém, essa pessoa vai falar com os familiares enquanto já tá lá cuidando do paciente. Exatamente. Eu omiti um dado importante, né, que é a pressão dele também. E aí ele ele não foi triado também como laranja, porque a pressão tava 180 por 110 milímetros de mercúrio. Beleza. Então assim, ó, a gente tá diante de um paciente que tem uma possível IC, né, Bruno? Então a gente pode tentar ganhar mais informação, só que ele está no meio de uma descompensação, né? Então seria uma prima descompensação de um paciente que tem uma provável insuficiência cardíaca. E é interessante da gente marcar isso, porque esse é um grupo de pacientes diferente do paciente que já tem uma insuficiência cardíaca diagnosticada e que vem várias vezes no pronto-socorro com quadro. Tem trabalho mostrando que esse paciente que faz uma primodescompensação da IC, ele tem uma mortalidade maior, até por mais difícil reconhecimento de cara, né? O paciente que já é longo da casa, que o segurança já conhece pelo nome, né? Já... Se deixar, o segurança já faz furo lá na porta. Exatamente. Que todo mundo conhece, já é um cara que já comeu o bacalhau de novo, né, seu Gilberto? Aí ele vem aqui... Segunda batendo ponto, né? Exatamente. Então, esse cara, que já é um cara mais crônico do pronto-socorro, ele é um paciente que tende a ter uma mortalidade menor, porque ele é mais facilmente conduzido, até por reconhecimento rápido do que está acontecendo, só que ele tem mais reinternação, porque geralmente está atrelado a uma doença de mais difícil tratamento, uma adesão e tudo mais, enquanto esse paciente que é o nosso atual, essa prima descompensação, tem que ficar atento que pode deixar passar e ter uma mortalidade maior de cara, né? Pedro, vamos imaginar então o que a gente vai encontrar no exame físico desse paciente. O Luca não entregou nada pra gente ainda, mas vamos imaginar o que ele tem, de cima pra baixo. Já ir direcionado, né? Direcionado. Vamos de cima pra baixo. Turgência jugular, deve ter? Deve ter. Uma ausculta pulmonar ali que tá crepitando, talvez até o ápice, pode ter também. Ok, justificando a saturação. Exato. A gente olha pra perna dele e imagina o quê? Aquela perna bem edemaciada também. Acho que esse seria o pacote aqui, né? Isso o Bruno trouxe aqueles critérios clínicos, né, do paciente com sinais de insuficiência cardíaca.
Então, a gente faz o diagnóstico de C presumida e vai tentar achar substrato no paciente de que esse diagnóstico tem alguma plausibilidade, né? E eu vou entregar. Ele tinha tudo isso, tá? Na mosca. E acho que aí nesse contexto do paciente hipertenso, no paciente desaturando e entrando no meio de uma descompensação, a gente está diante de um edema agudo de pulmão, né, Bruno? Isso é um edema agudo de pulmão. Só que aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado porque existe o edema agudo de pulmão cardiogênico, que é o que a gente está diante aqui nesse cenário, mas existe outro tipo de edema agudo de pulmão, né, Pedro? Exato, Bruno. Então eu tenho várias etiologias diferentes que podem fazer um aumento da permeabilidade vascular, fazendo com que caia líquido dentro do pulmão, fazendo um edema agudo, mas que o coração não é o mecanismo disso, né? Por exemplo, eu posso fazer um edema agudo não cardiogênico num paciente com SARA. Por exemplo, um paciente que o COVID, que evolui para uma SARA. Isso pode fazer um paciente ter uma ausculta respiratória, às vezes, parecida com isso, só que você não vai ver alterações cardíacas, não necessariamente ver urgência jugular e por aí vai, né? Tem um diagnóstico que é bem importante, que é o nefrogênico, né? Então, aquele paciente que está com disfunção renal, às vezes tem uma DRC, faz uma lesão aguda sobreposta, né? Uma lesão em cima, e aí faz uma sobrecarga de volume e não necessariamente o coração tem alguma coisa a ver com isso, né? Acho que esse é o principal diagnóstico diferencial, né? Sim, sim. E aí eu tenho remédios que podem fazer isso, né? O naloxone pode fazer um edema agudo de pulmão não cardiogênico. O momento de extubar o paciente pode fazer um edema agudo de pulmão não cardiogênico. É loucura, né? A pressão negativa fazendo desbalanço ali na vasculatura pulmonar é raro, né? Exato. São causas mais incomuns, mas existem outras causas de edema agudo. Mas aqui, nosso paciente, ele tinha turgência jugular, tinha um sintoma de doença cardiovascular bem expressivo. Acho que a gente está diante mais de um caso de um edema agudo de pulmão cardiogênico. É isso. E se eu for imaginar, eu imagino que a pressão ali no ato esquerdo desse paciente está grande, a pressão de veia pulmonar está aumentada também e a pressão capilar também, por isso que está fazendo água para todo o pulmão. E uma coisa que é muito utilizada na avaliação de um paciente com edema agudo de pulmão, Bruno, e que não vai me ajudar aqui nessa diferenciação de cardiogênico e não cardiogênico é o ultrassom, né? O POCUS à beira-leito, né? Porque os dois vão ver linha B difusa. É uma dificuldade até que a gente tinha na época do COVID, onde o paciente ele tinha todo o pulmão tomado e você ficava na dúvida se existia um componente cardíaco junto do COVID ou não, se ele poderia talvez responder a furo ou não. Então, às vezes, você pegava por outras manifestações de hipervolemia, né? Um derrame pleural, coisas diferentes, porque só linha B, tanto edema agudo de pulmão cardiogênico quanto edema agudo de pulmão não cardiogênico pode fazer, né? Exatamente. E então, linha B não é igual a furosemida. Fechou? Beleza. Esse dado é bem importante. Mas agora assim, então como que a gente estruturaria esse atendimento? Ele chegou, fiz essa hipótese de edema agudo de pulmão, prima de descompensação de C, e agora? Agora, Pedro, eu acho que é importante a gente sistematizar o tratamento do nosso doente, né? Esse doente tá grave. Uhum. Então, assim, primeira coisa, eu diria, vamos monitorizar ele, levar pra sala de emergência, como ele tá desaturando, vamos dar oxigenoterapia pra ele, começou com o catéter, vamos ver como vai ficar, e também pegar um acesso já nesse paciente e seguir o manejo dele. Você descreveu o MOVE aí, né? Aquele famoso MOVE, né? Exatamente. Tá. Na minha cabeça era isso que eu tava falando, Pedrão. Beleza. Mas não podemos esquecer de fazer um eletro nesse paciente, tá? Prima de descompensação de C, ele pode ter infartado e a gente não pode comer bola aí. E é um paciente com risco cardiovascular alto e é uma das causas de descompensação de C, né? É isso. Já infartou, né? É bem prudente, né? Muito alto risco cardiovascular. E mais do que isso, aí já pede exame de sangue, já pede raio-x também, mas antes de chegar o carrinho do eletro, já vamos começar a manejar, então, o nosso doente. Beleza, e aí aqui eu acho que edema agudo de pulmão, a gente tem o pilar do tratamento. Os pilares são 3, né? VNI, ventilação não invasiva, vasodilatação e diurético terapia. Cada uma delas vai pegar ali numa parte da fisiopatologia da doença. Se a gente tivesse que hierarquizar o tratamento, eu acho que a principal medida, e aí a grande take de tudo que a gente vai conversar é VNI. Ainda mais esse paciente, né? Que ele está apresentando uma dessaturação. A recomendação é paciente que está com ou saturando a menor que 90% ou tendo uma frequência respiratória maior do que 25, então mostrando um esforço respiratório, esse é um paciente que ele precisa receber uma pressão positiva, a VNI, numa ideia de que esse é um paciente que escapa de ser entubado se ele faz a VNI aqui, né? É uma coisa que eu não tinha dimensão, mas o benefício que a VNI tem nesse cenário é absurdo, é loucura, né? Aí, aqui a gente fala VNI de uma maneira bem ampla, né? Porque é tanto CPAP, que dá uma pressão positiva contínua, como o BIPAP, que ele também dá um pouquinho de assistência ventilatória. Então, se o cara tem esforço, às vezes
vale a pena, né? Um pouquinho de BiPAP que pode auxiliar ele ali também na hora da respiração, mas só o CPAP já é o suficiente. Aqui a gente está falando de benefícios tanto em mortalidade como reduzir, por exemplo, taxa de intubação. E o NNT é baixo. Para mortalidade é 1 para 17. Então você precisa colocar 17 pessoas na VNI para que uma pessoa não morra por isso, que é um número ótimo, né? Exatamente. E aqui, assim, NNT de 17 é bastante, né? Assim, vamos dar um exemplo. O NNT da aspirina é 50. Aquela aspirina no paciente que já infartou, que todo mundo faz, que todo guideline recomenda, é uma coisa que é padrão, 50. Que é um dos melhores da medicina, né? E é um número bom, bom. Bom, Pedro, você quer falar de NNT ruim, então vamos bater aqui na adrenalina que a gente faz na parada, né? Gente, adrenalina na parada, o NNT é pouquinho mais de 100. É loucura, loucura. Não, só de mencionando que, assim, é muito importante, né? O NNT, por exemplo, para evitar intubação é 13, né? Então também mostra a dimensão de que é uma intervenção que é a prioridade, né? Então acoplar esse paciente no suporte ventilatório, na VNI, que é a principal medida. E, inclusive, ela tem benefício. A fisiopatologia é complexa, mas a pressão positiva vai diminuir a pré-carga do paciente e vai ajudar no esvaziamento ventricular esquerdo. Em resumo, ele faz tudo o que a gente quer fazer para o paciente, isso já de imediato. Não precisa pegar acesso, não precisa esperar farmácia, medicamento, nada. É ir lá, sentar do lado do paciente e acoplar na máscara. E se você que está nos ouvindo é um recém-formado, imagine, não vai precisar entubar o paciente. A ansiedade, né? É uma das situações, edema agudo de pulmão é uma das situações que quando você vê um paciente em insuficiência respiratória, assim, você tá chegando, você já vê aquele paciente naquele esforço bizarro, saturando, são duas situações que você fica implorando pra ser, porque aí você vai conseguir manejar sem precisar entubar, né? Que é edema agudo de pulmão e broncoespasmo. Então você vai pra ausculta torcendo pra ou vice-bilo ou vice-tertor. Se você tiver, ufa, pronto, aqui eu vou conseguir manejar e a necessidade de tubo começa a diminuir. Então VNI aqui é bem importante. E a gente não pode desacreditar da VNI. Tá? Meu último plantão na residência, Pedro, chegou um paciente edema agudo de pulmão, tava mais grave do que esse nosso aqui, tá? Chegou, tava com esforço respiratório, eu juro, eu testei o laringo já, porque eu achei que ele ia fadigar e precisar entubar. Precisou? Não precisou nada, o paciente melhorou. Aqui tem uma dica boa, Bruno, que assim, se você ainda assim achar que esse paciente vai pro tubo, a VNI, ela serve para você pré-oxigenar o paciente. Então você já vai pré-oxigenando o paciente, deixa ali a VNI setada em 100% para ele deixar uma boa pré-oxigenação, e aí se ele não responder a VNI de fato, e você vai testando o material, e aí se ele não responder a VNI de fato, aí beleza, você entuba e já estava pré-oxigenado pela VNI. É quase um último teste terapêutico possível e já meio que pré-início do próximo teste, né? É aquilo, né? Não tem contraindicação, porque se acha que vai falhar, você já está pré-oxigenando pro pior cenário possível. Então, é a via final, né? Agora, e dica prática, né? Que é o seguinte, às vezes o esforço respiratório não parece ser o caso, né? Mas o paciente que está com muito esforço respiratório, acoplar ele na máscara pode ser um problema, né? Então, uma coisa que faz sentido no primeiro momento, você segurar a máscara na face do paciente de maneira gentil e ir aumentando a pressão positiva conforme ele vai tolerando. Então, você vai adaptando o paciente até você chegar na pressão alvo ótima. Isso, na literatura, vão ter referências, é legal ter o suporte do físio. A gente deixa depois nas referências também uma sugestão de qual que seriam os alvos de pressão, tanto para CPAP como para BiPAP. Bacana, Luca. E assim, isso daí, o que o paciente vai perceber é que, inicialmente, ele vai estar brigando com a VNI, né? Ele começa a sentir uma melhora, pouca que seja, aí ele vai perceber que ela é uma aliada. É importante falar isso. Vocês já colocaram a VNI alguma vez? Já, porque eu dou plantão em emergência e... eu? Não, você, Luca. Não, quero saber em você. Pra ter uma sensação. Não. O Cauê adora colocar residente pra experimentar cloreto de potássio, essa né? eu já caí nessa, tá? Eu já caí também. Meu Deus, o Cauê o Cauê não vale nada. Mas... Então, assim, as pessoas... É bom algumas coisas, acho que não cloreto de potássio, mas algumas coisas da medicina você experimentar, né? Já que você coloca no paciente, VNI é uma experiência diferente, tá? É uma experiência diferente, porque existe um momento do aceite, que você tem que aceitar que ele vai rolar um esforço por você. Então, de fato, existe essa briga, né? Você já tá com falta de ar, ainda você tem que adaptar a sua respiração. Não é simples, então tem que ter um jeitinho aqui pra começar. Perfeito. Então, falamos do primeiro pilar, que é a VNI, e, de novo, se tiver que hierarquizar, principal medida. Indo para o segundo pilar,
Aqui vai ser o diurético, né, Luca? Então, a furosemida, né? Acho que a pessoa associa, às vezes, edema agudo, tipo um afuro, né? E até o Bruno já falou, né? Às vezes você vê linha B, parece edema agudo, mas pode ser por outras causas. Tem que tomar um certo cuidado. Mas, geralmente, existe um componente de hipervolemia nesses pacientes com uma IC descompensada aguda, né? É isso. Ainda mais nosso paciente que, francamente, está hipervolêmico. A gente viu turgência, viu edema de membro inferior. Então, sim, cabe furo, tem volume para tirar desse nosso doente. E aí a gente vai fazer uma divisão aqui, que é o paciente que usava furosemida em casa e o paciente que não usa. Nesse primeiro caso, o paciente não usava, ele não sabia que tinha esse diagnóstico de IC, então é um paciente virgem de furosemida. E como é que você faria essa furosemida, Bruno? Então, aqui, às vezes, a gente vai com um paciente que está desconfortável assim, fica muito ansioso e quer fazer doses cavalares. Esse paciente, ele não tem estímulo de furo prévio. Dá para fazer 1 a 2 ampolas. O que eu tô falando? 20 a 40 miligramas EV. Quem fala essa dose, né, Bruno, é a Sociedade Europeia de Cardiologia, né, 20 a 40. Sim, sim. Tem documento americano que coloca 40 a 80 miligramas, né? A gente pode ficar com 40. Acho que 40 miligramas, Tá bom. que seriam 2 ampolas de furo, tá de bom tamanho, né? Talvez aquele paciente um pouco mais frágil, baixo peso, 20, às vezes vai fazer sentido. Mas tem referência que coloca que essa dose de 40, por exemplo, já seria o suficiente para o cara ter um débito urinário ali em torno de 3 litros. Então, mostrando que não é dose baixa, né? Nesse contexto de paciente virgem de diurético. Beleza. E até uma coisa que a diretriz europeia, ela se posiciona nesse 20, ela bota esse 20, que ele coloca assim, olha, se o paciente não responder, depois você aumenta a dose depois. Exato. E aí aqui a ideia é que você vai fazer a monitorização do débito urinário do paciente, né? O que é não responder, né? Exatamente. Então, pessoal, quando a gente está dando furosemida para o nosso paciente, a gente tem que avaliar o débito urinário. Aqui a gente vai esperar que ele tenha um débito de 100 a 150 ml hora e isso avaliar nas próximas 2 a 6 horas. Então, se eu vou reavaliar o paciente em 2 horas, é para ele ter urinado cerca de 200 a 300 ml. Se eu avaliar esse paciente depois de 6 horas, é para ele ter urinado 600 a 900 ml, quase 1 litro aí, né? É isso. Mas, de novo, né? O cara que é virgem de tratamento com 40 miligramas de furo, a bolsa vai encher rapidinho. E vai ficar aquela bolsa clarinha. Exato. E aí tem uma outra questão legal. A diretriz da ESC e as referências estrangeiras batem muito na parte do sódio urinário, né? Na dosagem do sódio urinário para avaliar a resposta à diurético-terapia com furosemida. É uma coisa que, na nossa prática, a depender do contexto da estrutura, ainda é pouco incorporada, mas é uma sugestão que parece que baseia muito a conduta em guideline e nas recomendações, né? A ideia é, né, Lucas? Se depois de 2 horas a furosemida funcionou, ela vai estar jogando um monte de sódio para fora e puxando junto um monte de água. Então o sódio dentro na urina vem alto. Se a furosemida não estiver funcionando, o sódio na urina vem baixo. Exato. E aí mostra também aquela questão que a furosemida, ela tem aquela dose dependência, né? Então, assim, para a resposta ser boa, primeiro eu tenho que atingir a dose alvo do paciente. Porque o outro reflexo que o cara às vezes faz é, dei uma dose de 40 miligramas, não respondeu, vou dar mais 40. Se o sódio urinário não aumentou, não é o problema de mais, ele precisa de uma dose com menor frequência, ele precisa aumentar a dose para trazer mais diurese. E aí aqui dando valores, né, pra gente objetivar, a dosagem do spot urinário de sódio tem que estar maior que 50, 70 mEq por litro. Boa. Eu acho que assim, é uma ferramenta que eu nunca utilizei, tá? Nunca usei sódio urinário pra gente tentar ver, pra avaliar. Queria ter usado mais, porque às vezes o débito urinário te engana, né? Às vezes o paciente não consegue quantificar direito, você tá num cenário de muito paciente, não consegue ter certeza da quantificação, alguém desprezou errado sem querer alguma coisa, o próprio paciente às vezes não quantificou, ou o paciente não tá sondado. Então são várias situações que você não consegue ter certeza do débito urinário e o sódio urinário poderia te ajudar aqui, né? Então é interessante. É isso. E Pedro, a gente não deixou isso claro, mas acho que vale a pena pontuar. Esse paciente chega em edema agudo de pulmão, tem que sondar ele, né? Tá. Ele tá grave, né? Ele tá grave, vamos sondar. É aquela coisa, né? A quantificação não é invasiva, o papagaio, é melhor... Aqui é um cenário que tem que investir mesmo, né? É um paciente de intensiva, né? Boa. Mas tem um negócio de calcular a dose de furo com 1 miligrama por quilo do paciente, não é? Então, também às vezes a gente mistura cenários, né? Esse 1 miligrama quilo é a tal da dose de estresse de furosemida que a gente usa em lesão renal aguda, né? Então, vem lá da nefrologia, que é para ver se o paciente vai ter resposta à diurético-terapia, vai abrir diurese, predir se vai evoluir para necessidade de terapia renal substitutiva ou não, mas não é o caso aqui. Aqui a edema é cardiologia, né? Então, 20 a 40 miligramas de furosemida, o 1 miligrama quilo não tem muito espaço aqui, né? É isso,
uma grande professora de matemática minha falava, não confunda alhos com bugalhos. Boa. Então, essa dose é a dose da intensiva no paciente que você tá numa última tentativa antes da diálise, ver se você consegue corrigir a hipervolemia dele, abrindo diurese, 1 mg quilo, não é a dose do edema agudo de pulmão. Exato. Em alguns momentos a gente vai... Essas coisas se misturam, né? Mas não é bem aqui o nosso cenário, né? Fechou. E aí, então, a gente já falou da VNI, já falou da furosemida, e o terceiro pilar aqui vai ser a vasodilatação, né? Exato. E aí, naquela ideia da fisiopatologia, né? A vasodilatação, ela atua tanto veno, mas também... principalmente a vasodilatação arterial, para reduzir a pós-carga, né? Então, se a gente está imaginando que é um edema cardiogênico, né? O ventrículo esquerdo está sofrendo para mandar o sangue para frente, eu reduzo a carga de trabalho dele, a resistência periférica, e isso auxilia no processo de resolução do edema agudo. É isso. E lembrar que esse nosso paciente está com uma pressão bem aumentada, né? Está com uma pressão de 180 por 110. O que indica que deve estar com a pós-carga elevada. Aqui, Lucas, sim, sem entrar muito, mas caso a pessoa não tenha tanta noção, né? Pós-carga é tudo que vem depois do coração, a gente tá falando de resistência vascular sistêmica, né? O paciente, ele tá super fechado na periferia e às vezes a gente vê isso através de uma pressão alta. Isso. E pré-carga é o que tá chegando no coração, então geralmente a gente tá falando de o que tá dentro das veias, do conteúdo venoso e reflete muito congestão aqui, né? Hipervolemia no paciente, né? É isso. E Pedro, a gente não colocou à toa a vasodilatação como terceiro pilar, né? Sim. A vasodilatação tem um nível de evidência menor aqui. A ESC até coloca como nível de evidência 2B a vasodilatação. Então, veja, não é aquela indicação de ser fazendo desenfreadamente para todo mundo. Esse paciente ganha mais indicação ainda por estar numa emergência hipertensiva. Boa. E aí, assim, de maneira prática, né, os vasodilatadores a gente pode fazer EV ou VO. Óbvio que num quadro de emergência, paciente que está grave, a gente vai priorizar EV, né? A ideia do EV, né, Luca, é que o efeito é rápido e se por acaso eu errar a mão e fizer efeito demais, eu tiro a droga e o efeito passa rápido também, né? Exato. Então eu titulo rápido para conseguir o efeito desejado e eu consigo reverter também rapidamente, até porque em alguns cenários isso ocorre, né? As duas principais opções que a gente tem é tanto a nitroglicerina, famosa Tridil, e o nitroprussiato, que é o famoso Niprid. Rolava um medo, né, do Niprid ser utilizado no cenário e deixado só para outras situações, mas a princípio também tem mostrado bastante segurança e dá para ser feito também, né? E aqui as duas opções são válidas, né? Eu prescreveria o Niprid para esse paciente, mas não seria errado se alguém optasse pelo Tridil. Pra só me parecer que é exatamente a mesma coisa, né? O Tridil, ele tem uma preferência, né? A nitroglicerina, pela venodilatação, principalmente em doses menores, né? Mais baixas. Conforme você aumenta a dose, ela também vai para dilatação arterial. Já o nitroprussiato, ele entra direto, o início de ação é com dilatação arterial, tá? Mas isso é meio fisiopatológico. Na prática, os dois funcionam, tem que saber titular só. E aí a titulação é muito baseado no alvo da pressão arterial, né, Luca? Isso. Aí o que a literatura coloca o edema agudo de pulmão, ele cairia dentro da definição de emergência hipertensiva, né? Se o paciente chega hipertenso, ele cai nessa definição, né? Poderia. No paciente que chega hipertenso, parece que um alvo razoável seria em torno de 140 milímetros de mercúrio como PAS alvo ali, né? Aqui, Luca, a gente só tem que tomar um cuidado, porque o nosso paciente com IC, às vezes, ele nem chega hipertenso. E aí ele chega, às vezes, mais hipotenso, e a gente tem que ter um olhar, inclusive, se esse paciente não está num choque cardiogênico, precisando, inclusive, de dobutamina. Que merece um episódio só dela, né? Dobutamina é muita coisa, né? Furo e dobutamina pro cardiologista, a gente tá feliz. Está lançada a contagem de quantas vezes pediram esse episódio de dobutamina. Fechou. Então a gente falou dos 3 pilares, e aí talvez alguém tenha sentido falta de um quarto pilar aqui, que já foi muito mencionado no tratamento de edema agudo de pulmão, que é a morfina, né? Só que isso é uma coisa que nos últimas diretrizes já tem modificado bastante o uso dela, né? É isso, Pedro. A diretriz da ESC de 2021 traz pra gente aqui um nível de evidência 3C, mas aqui só pontuar que é o uso rotineiro da morfina. Então o que eu quero dizer aqui? Não é para usar morfina para todo mundo com edema agudo de pulmão, mas tem algum paciente que a gente poderia usar. Por exemplo, Bruno? Então, Pedro, tem aquele paciente que chega, que tá muito ansioso, não tá conseguindo acoplar na VNI, a gente falou lá no início, né, que é um pouco desconfortável mesmo, e ele pode sim se beneficiar. E aqui eu tô falando 2mg de morfina. Faça ele 2mg, se ele acopla melhor, VNI vai funcionar, e deu, não precisa ficar fazendo mais do que isso.
quase naquele contexto de um cuidado paliativo, né? Um tratamento bem sintomático aqui, né? Sim, melhora sintoma também. Bruno, aqui assim, a questão da morfina no edema agudo pulmonar, tinha alguns estudos retrospectivos já mostravam piores desfechos nos pacientes com edema agudo, e a ESC vai progressivamente diminuindo o grau de recomendação. Então, 2012 foi de 2A para 2B, aí depois 2016 cai de novo, e aí nas recomendações mais recentes está em 3C, mostrando que, de fato, não é para ser uma abordagem de rotina, não é um pilar do tratamento, né? Fechou. Então, é um paciente que a gente fez VNI, porque ele estava desaturando na entrada. Fizemos uma dose de furosemida ali, acho que em torno de seus 40 miligramas, e vasodilatamos, ele estava bem hipertenso, começamos aí o Muniprid para ele. Fechou, E a condição do caso, nossa hipótese no começo também era uma IC descompensada por uma crise hipertensiva. Boa. Acho que aqui marcando as principais causas, né, de ser descompensada, teve um trabalho que viu que as 3 principais são infecção, aqui principalmente infecção respiratória, e uma dieta exagerada aqui, principalmente no sal, né? Aquele churrasco no final de semana. Pronto. Acho que esses são os principais, mas lembrar que às vezes o paciente está fazendo um novo quadro de infarto, né? Algumas outras coisas podem descompensar também, né? Exato. E o plantão não para, agora chega um segundo paciente. É um paciente do sexo masculino de 68 anos de idade. Ele é um paciente que já tem um histórico de IC prévia, teve um infarto há 2 anos. Ele teve uma fração de ejeção ali em torno de 40% do último ecocardiograma. Ele usa de medicamento contínuo o combo da IC. Ele faz uso de carvedilol, sacubitril/valsartana, espironolactona. Ele também usa dapagliflozina e usa furosemida. Um comprimido de 40mg de manhã e um comprimido de 40mg à tarde. A queixa dele no pronto-socorro foi dispneia e desconforto para respirar. No exame físico, o paciente apresentava anasarca, então ele é um edema simétrico, 4 cruzes, pegava a raiz de coxa, parede abdominal. Na ausculta pulmonar, o paciente estertorava em bases e terço médio. E ele tinha também turgência jugular, refluxo hepatojugular e hepatomegalia. Tá? Ele mostrava ali também um pouco de dispneia e desconforto ali para o decúbito 0, 30 graus, preferenciando sempre a posição sentada. Beleza, acho que, de novo, né, é um paciente com sinais vitais um pouco melhores do que o anterior, né, Bruno? E também com um exame físico bem compatível com uma IC descompensada, né? Exato, bem compatível, mas queria pontuar aqui uma coisa, Pedro. Teve gente que deve ter escutou e ficou meio desconfortável. Como assim ele tá estertorando o bibasal com toda essa hipervolemia, né? É só pontuar que o paciente crônico, como esse de agora, diferentemente do caso anterior, é um paciente que ele já se adapta à hipervolemia. Então ele vai ter ali o sistema linfático drenando muito mais líquido. Então, de fato, ele chega em franco edema agudo de pulmão, sem necessariamente estertorar até ápice. Então não é o famoso assim, vamos esperar chegar até ápice pra ver se a gente faz alguma coisa, né? Não, aqui eu já posso conduzir como edema agudo. É isso. Acho que se a gente for retomar os pilares, né? A VNI, a princípio, não parece ser o necessário. A gente pode deixar meio esperando ali. Se ele começar a ter um esforço respiratório um pouquinho maior, a gente pode acoplar. Já o diurético aqui, aqui vem com força. E aqui a gente tá naquele outro caso, né? Então, primeiro a gente falou do paciente que é virgem de furosemida. Agora a gente tá falando de um paciente que já faz um uso crônico de furosemida. 40mg 2 vezes ao dia, 80mg a dose no dia inteiro. É isso. Então, Pedro, como que a gente poderia prescrever a furosemida para esse paciente? A recomendação da ESC é a gente fazer uma dose de 1 a 2 vezes a dose diária que o paciente usa. Então, se o meu paciente faz 40mg de 12 em 12, que faz 80 no dia... A gente poderia fazer 80mg sendo venoso agora, 100mg sendo venoso. Beleza. E esse número, né, Bruno, ele chegou depois de um dos maiores trabalhos de diurético terapia que a gente tem, que é o 12 Trial, né? Esse é um trabalho que ele comparou uma dose menor de furosemida versus 2,5 vezes a dose que o paciente fazia em casa. Só que, peraí, a diretriz ESC fala 1 a 2 vezes e aqui o 12 falou 2,5, mas na real aqui ele tá querendo dizer 2,5 vezes durante o dia. Então ele pegava essa dose toda e dividia em 2 tomadas, como se fosse 1,25 de manhã, 1,25 vezes à noite. Então, fica ali 1,25, fica ali entre 1 e 2, tá de bom tamanho, né? É legal que tem referência, né? A gente tá um pouco melhor a evidência aqui para se basear nessa dose. Agora a dúvida que fica é, fiz a dose inicial, peguei a dose total de furosemida que o paciente faz no dia, EV agora. E aí? Como que a gente reavalia isso? O que a gente comentou no primeiro caso, né, Luca? Que a gente vai justamente avaliar o débito urinário. Só de urinário a gente viu que é mais difícil, mas avaliando o débito urinário a gente ia esperar aí nas próximas 6 horas um débito de 100 a 150 ml hora.
Certo. E aí eu já vou dar o spoiler aqui pra vocês. O atendimento inicial ocorreu meio semelhante do caso anterior. A gente fez a dose de ataque, só que aí na reavaliação, 6 horas após, o paciente tinha 400 ml na sonda vesical de demora. É pouco, né? A gente queria 600 a 900 ml, né? Então aqui o nosso paciente ele não conseguiu atingir ainda a quantidade de furo que a gente precisa. E aqui a gente podia imaginar que esse paciente não ia responder direito à furosemida. Existem alguns fatores que podem já antecipar que esse paciente não vai responder bem à furosemida. A gente está falando de pacientes com uso prévio de furosemida, como a gente já explicou. Pacientes hipoalbuminêmicos podem ter uma pior resposta à furosemida. Pacientes com lesão renal aguda ou doença renal crônica podem ter pior resposta à furosemida. Então são pacientes que às vezes você faz a dose recomendada e não consegue chegar lá. Então aqui, Pedro, para esse nosso paciente que não respondeu à dose que a gente fez, o que se recomenda pela ESC mesmo é dobrar a dose. Então se a gente tinha feito 100 mg endovenoso, a gente faz agora 200 mg CV. Ou até aquele caso anterior, né, que a gente fez 40 mg, se não tiver respondido, 80. Beleza. Essa fala do Bruno é muito importante, né? Porque é um erro até prático que a gente acaba cometendo. Eu fiz a dose, aí eu avaliei a resposta, ela não foi suficiente. Ou seja, o paciente não urinou aquilo que ele deveria. A furo, ela é meio que o limiar dose-resposta, né? Então, se eu atinjo aquela dose que vai abrir, entre aspas, o néfron do paciente, aí ela funcionou, vai ter a diurese efetiva. Então, se eu fiz a dose 80 mg e ele não urinou, eu preciso aumentar a dose para atingir o efeito que eu desejo no rim do paciente. Eu falo, Luca, que é como se a furosemida no rim fosse um interruptor. Isso. Não adianta eu ter uma pessoa muito baixinha tentando ligar a tomada e não conseguir. E não adianta eu colocar várias pessoas muito baixinhas para tentar ligar a tomada e não conseguir. É boa essa explicação, porque é o outro erro, né? Que é aumentar a frequência sem aumentar a dose. Isso, não adianta então. Se com 20 mg não fez o rim funcionar, não ligou o interruptor, não adianta você ficar repetindo a mesma dose, porque a pessoa baixinha não vai alcançar o interruptor. Isso explica também o contrário, né? Às vezes você colocar uma pessoa de 3 metros de altura versus uma pessoa de 2 metros de altura, as duas vão ligar o interruptor. Então, a furo depois de um tempo, se ela já deu resposta, não adianta eu ficar aumentando muito a dose, que ela não vai ter mais resposta. Aqui o que você precisa é que a pessoa de 2 metros venha várias vezes apertar o interruptor. Então, vamos desenhar esses dois cenários. Primeiro dei furo, paciente não respondeu com a diurese que eu queria. Na próxima vez que eu for não atingiu o interruptor. Não atingiu o interruptor. Próxima coisa que eu faço, a próxima dose, eu aumento a dose da furosemida. Boa. Perfeito. Agora, um outro cenário. Suponha que eu aumentei a dose, por exemplo, e aí ele urinou o que eu esperava, só que ele ainda está hipervolêmico. Aí agora eu posso encurtar os espaços entre as tomadas, então a fazer de 8 em 8, de 6 em 6, para aumentar o meu débito urinário e diminuir o balanço do paciente. Exato. Então aí a pessoa vem e aperta o interruptor várias vezes no dia, né? Exatamente. Então assim, às vezes o pessoal tá com uma dose de 40 mg de furo de 12 em 12. Aí o paciente ainda tá hipervolêmico e quer aumentar. Ah, Pedro, aumenta para 40 mg de 12 em 12 para 40 de 8 em 8 ou para 80 de 12 em 12? Depende. Com 40 mg, já ligou o interruptor? Já. Então você passa de 12 em 12 para 8 em 8. Agora não, com 40 mg não ligou o interruptor. Então eu preciso de uma pessoa mais alta, 80 mg. Aí eu vou conseguir ligar o interruptor. Perfeito. Excelente. E aí eu vou deixar aqui, porque é a minha revisão favorita do Guia TDC, que é a revisão de diurético terapia na insuficiência cardíaca que o Pedro fez. Mas é a favorita porque realmente é tanta coisinha que tem que avaliar que é muito bom entender esse mecanismo na hora da tomada da decisão. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Mesmo você que não é assinante, você pode, fazendo a inscrição, ver esse documento e dar uma olhada nele, né? Beleza. Mas, Pedro, convenhamos, se você ainda não é assinante, por favor, assine o guia. Boa. Aqui falando de um assinante. Valeu, top. Não foi combinado isso daí, tá? Aí, ó. Mas seguindo então esse caso, a gente vai dobrar a dose, né? O paciente ele não melhorou com a dose inicial de 80 mg, vamos fazer 160 aqui pra ele, né? É isso. E aqui, independentemente se ele responde ou não essa dose que a gente tá fazendo a mais, é um paciente que já tá com dose muito elevada de furosemida, então aqui não estaria errado, muito pelo contrário, estaria corretíssimo a gente começar a pensar em bloqueio sequencial do néfron. Que geralmente a gente vai começar com tiazídico, né? Exato. Boa e velha hidrocloro. Exato, Bruno. A ideia é que cada diurético ele age em locais diferentes do néfron, né? Então, se a gente for dividir o néfron em 4 etapas, a gente vai ter o túbulo contorcido proximal, que aqui vai ter a acetazolamida que tem efeito. Aí a gente vai ter a alça de Henle, que é a furosemida está agindo. Depois o túbulo contorcido distal, que é onde age o tiazídico. E por último, o início do túbulo coletor, age a espironolactona. Então, a gente tem 4 diuréticos, cada um agindo em um ponto diferente do rim, que se eu bloqueio tudo, se todo o local está bloqueado, não tem por onde a água
água voltar, ela vai ter que ir embora na urina. É isso. E basicamente, né, Pedro, o paciente que a gente tá fazendo muita furosemida, principalmente o uso crônico, ele vai ter muito sódio que a gente tá jogando pra dentro do néfron. E aí é um monte de sódio passando no túbulo contorcido distal, que vem depois da alça. O que vai acontecer? Ele vai se remodelar para conseguir puxar e absorver o sódio. Se a gente bloquear ele, a gente acaba com esse mecanismo. Aí que vem a hidrocloro. Aí vai sódio, vai água, né? Boa. Aí, falando um pouco dos outros diuréticos, a espironolactona, ela tem o seu papel principalmente naquele paciente que já está tendendo um potássio mais baixo. Às vezes, de tanta furosemida, a espironolactona ela é bem-vinda aqui para dar uma segurada nesse potássio e o potássio ficar um pouquinho mais próximo do normal. E faz parte da terapia modificadora de doença, né? Do tratamento por guideline. Entendi, é um remédio que começa na emergência e meio que já fica, já, né? Nesse nosso paciente já até tava usando, né? Então, tava usando aí para reduzir mortalidade da ICFR. E aí ficou faltando só um local para ser bloqueado aqui, que é o comecinho do nefro, que ali age a acetazolamida. Teve um trabalho chamado Advor, que viu que a gente consegue otimizar o efeito da furosemida com a acetazolamida e melhorar a diurese do paciente. Aqui o seu papel principalmente naqueles pacientes que já estão tendendo a alcalose metabólica. Então, se a gente pensar em duas complicações da furosemida, hipocalemia e alcalose metabólica, se está fazendo muita hipocalemia, a espironolactona ajuda. Se está fazendo muita alcalose metabólica, a acetazolamida ajuda. O que dificulta um pouco aqui o cenário é a disponibilidade, né? O estudo do Adjor foi feito com a medicação endovenosa. No Brasil... mas aí tem que dar uma forçada de barra, Bruno. Não tem no Brasil, mas tem Vioral. Aí você torce para que o Vioral dê certo. Colírio que não vai dar certo, né? Mas Vioral a gente pode tentar. Ou é o colírio ou é o comprimido. Aí é melhor apelar pro comprimido, né? Mas aqui você tem que ter um pouquinho de misticismo, Bruno. Assim, olha, não é o EV, mas o Vioral vai ajudar. A gente vai no real life aqui. Pronto. E aqui, Pedro, só pra a gente seguir pontuando alguns estudos importantes, tem um estudo que é o Impulse Trial, que é de 2022. Mais um dos diversos estudos que mostram benefício dos inibidores da SGLT2. Então, pessoal, esse estudo foi feito com empaglifosina num cenário de IC descompensado, assim como o do nosso paciente. E aqui não necessariamente como um bloqueio sequencial ou como um uso naquele paciente refratário. Nosso paciente chega no pronto-socorro com IC descompensado, a gente poderia usar também os inibidores. O nosso paciente já usava, então, apenas para pontuar isso. São 3 evidências tão boas que, por exemplo, o acetazolamida e a hidrocortiazida já está no guideline da ESC como opção para início na descompensação mesmo, porque parece diminuir tempo de internação e melhora a score de congestão, né? Então o paciente tem resolução mais rápida da congestão. Fechado. E aí, Luca, o paciente respondeu? Depois, no pronto-socorro, a gente associou a hidroclorotiazida, dobrou a dose da furosemida. O paciente começou com um débito urinário satisfatório e em 3 dias a gente conseguiu que o paciente tivesse com um status volêmico mais adequado e teve alta. Maravilha. E aí agora a gente vai para o terceiro caso. Aí aqui na verdade é um código amarelo do paciente que está internado na enfermaria. Você é acionado, que é uma paciente de sexo feminino, ela tem 72 anos de idade. Ela está internada no isolamento respiratório por Covid, um quadro gripal. Ela é uma paciente que tem de antecedente uma neoplasia de mama. Ela realizou recentemente quimioterapia doxirubicina com cisplatina e ela não tinha nenhum outro antecedente patológico. Você chega no leito, a paciente está extremamente dispneica, taquipneica, diaforética, com sinais de franco-insuficiência respiratória e sinal de esforço mesmo respiratório. Monitoriza a paciente rapidamente, ela tem uma PA de 220 por 170 milímetros de mercúrio, uma frequência respiratória de 36 incursões respiratórias, ela satura 80% em ar ambiente na hora da avaliação, tem uma frequência cardíaca de 132 batimentos por minuto e na avaliação do exame físico ela não tem edema, ela não parece ter turgência jugular, mas ela tem crépitos em ambos os hemitórax, todos os campos pulmonares até ápice. E aí? Pô, o episódio parece tão encaminhado para edema agudo de pulmão, né, Bruno? Aí do nada vem um caso super complexo que pode ser várias coisas diferentes da dispneia dela, né? Exatamente, Pedro. Assim, como o título do episódio é edema agudo de pulmão, eu quero me convencer de que é um edema agudo de pulmão. Mas assim, esse caso eu não consigo não abrir um leque de possibilidades. Então assim, poxa, uma paciente que está internada por Covid, poderia ter feito uma SARA? Bom, poderia. Paciente que tem histórico de neoplasia, tá internada, será que não foi um TEP? Também é uma hipótese que a gente tem que ter. Mas, vamos ver, né? Tem mais informação Acho que o que joga talvez contra essas duas, né, Bruno? O exame físico fala contra a TEP, né? Porque tá estertorando. Exato. E o tempo parece que foi muito rápido para esse pulmão de SARA do Covid ter evoluído desse jeito, né?
Essa foi a dúvida que eu tive na hora do atendimento também. E o que chamou atenção foi a fala de uma das técnicas de enfermagem. Eu não sei o que aconteceu, que eu vim aqui faz meia hora aferir sinais vitais e ela tava bem. E aí agora eu cheguei, ela tava assim. E, Luca, o que chama atenção também é que essa paciente, ela rapidamente e subitamente, ela ficou com pico hipertensivo, ficou taquicárdica, ficou dispneica, ficou sudoreica e ficou com esse pulmão aí talvez cheio de água que a gente ainda tem que entender. Exato, né, Bruno? Essa hipertensão toda, junto com essa manifestação de edema agudo, nos remete a um diagnóstico que hoje ele é conhecido por SCAPE, tá? Eu vou falar em inglês aqui, vai ser o Sympathetic Crashing Acute Pulmonar Edema. Então seria um edema agudo de pulmão de maneira abrupta, que é o crashing, devido à ativação simpática, né? É isso. Mas também tinha outros nomes, né? A gente escutava também falar de flush edema, né? Que é o mais comum de se ouvir antigamente. E poderia também chamar de uma IC aguda pelo pico hipertensivo. Mas SCAPE parece que é o nome mais atual, o nome mais correto. Pô, flash edema pra mim era tão adequado. Porque é isso, né? Pô, flash edema. Exato. Entendi. Aqui, então, vamos entender que o que é o SCAPE, né? Esse SCAPE, diferente dos outros casos anteriores, onde é um quadro um pouco mais subagudo, que a insuficiência cardíaca ela vai piorando em alguns dias. Aqui a gente está falando de um quadro abrupto que pode começar de minutos a horas, e o paciente ele faz a gente vê sinais de ativação simpática, né? Através da ativação simpática exagerada, o paciente ele faz uma vasoconstrição importante da periferia e isso vai acabar desembocando no coração que não consegue jogar o sangue para frente, fazendo edema agudo de pulmão. E é um ciclo vicioso, né? Lembra bastante aqueles broncoespasmos super graves, né? Porque aí o paciente, quando faz o edema, ele fica dispneico. Aí ele fica dispneico, ele tem mais liberação simpática, ativa mais resistência, mais pós-carga, fica mais dispneico. Então ele vai deteriorando e isso acontece muito rápido. E aí, diferente dos casos anteriores que a gente mencionou, de ser descompensada, aqui não necessariamente está vinculado à hipervolemia, né? O paciente não necessariamente está com uma volemia elevada. Ele até pode estar, mas ele também pode estar euvolêmico ou até mesmo hipovolêmico. É muito mais sobre redistribuição do volume do que carga volêmica no paciente inteiro, né? É isso. É um coração que não consegue se adaptar rapidamente a esse aumento súbito da resistência vascular periférica. E aí aqui o POCUS ganha uma estrelinha extra, né? Porque essa é uma condição que é exame físico e aí com a complementação do POCUS você consegue rapidamente identificar que ele está num quadro de edema agudo de pulmão. Porque é isso, né? Esse paciente, por exemplo, né? Será que é SARA de Covid? Ela estava em ar ambiente, 30 minutos antes foi avaliada pela técnica de enfermagem, agora de repente ela tem ali no POCUS linhas B e difusas em todos os campos pulmonares, pouco provável que seja essa evolução. Para TEP, então, o que era esperado era ver o padrão de linha A, não ver nenhum tipo de alteração no parênquima, né? Então é um diagnóstico que tem que ser bem pragmático, né? Saber reconhecer que aquilo está ocorrendo no paciente, porque as condutas aqui, elas diferem um pouquinho daquilo que a gente conversou até então, né? E aqui, Luca, que tu pontou do POCUS para ajudar no diagnóstico diferencial, muita gente poderia pensar assim, poxa, e o BNP, né? O BNP é muito associado a ajudar em diagnóstico diferencial de edema agudo de pulmão cardiogênico do não cardiogênico. Assim, o que eu só queria deixar claro, Luca, que o paciente que a gente consegue usar o BNP para ajudar a diferenciar é aquele paciente mais crônico. Então, o paciente que chega de longa data com dispneia, ele vai ter tempo de aumentar as pressões no ventrículo, remodelar, estender fibra e aumentar o BNP. Então, sim, vai ajudar. O BNP vem aumentado, já no não cardiogênico vem normal. Só que esse nosso paciente, que é muito súbito, ainda nem deu tempo de estender fibra, não deu tempo de aumentar o BNP, fora que nesse quadro grave e súbito nem vai sair o exame. Então essa é uma outra dica importante, né? Qualquer quadro de insuficiência respiratória aguda vai dar, né? Dispneia, taquicardia e ativação simpática, o paciente pode ficar hipertenso, né? Eu dei o exemplo do broncoespasmo grave da asma, é muito comum, né? Que os pacientes cheguem muito hipertensos. Então também não dá para fazer esse link imediato que hipertensão com dispneia e alteração da ausculta pulmonar é igual a escape, né? Ou uma IC aguda. Mas se ainda persistir a dúvida, a gente pode começar a tratar essa condição, porque isso deteriora muito rápido, e ter em mente os diagnósticos diferenciais e ir abordando meio que todos os lados de uma vez, né?
E aqui eu acho que o que marca geralmente aqui vai ser essa instalação rápida, né, Luca? Diferente do quadro de uma hipervolemia se instalando. E assim, antes da gente ir pro tratamento, né, que o Luca já deu spoiler dizendo que é diferente dos anteriores, é importante a gente marcar algumas etiologias do escape, né? Eu acho que o que é óbvio é qualquer coisa que ativa de maneira simpática. Então, se a paciente faz intoxicação com algo que ativa o sistema simpático, por exemplo, cocaína, anfetamina, algo nesse sentido, é que pode fazer esse quadro agudo. Infarto também pode fazer um quadro de escape, fazer um quadro adrenérgico importante, fazer um quadro de escape. Medicações em geral pode fazer, né? Talvez o caso dela seja a doxorubicina que ela tenha feito. Tem a descrição, às vezes, de abstinência, né? Já tem descrição em literatura de abstinência benzodiazepínico, então o paciente interna não tem na reconciliação medicamentosa porque faz uso crônico de benzo, faz abstinência internado, começa a hiperativação e deflagra o quadro. Clonidina também, que é um antihipertensivo aí para linhas refratárias, às vezes também pode fazer abstinência e cursar com escape. Uma coisa que eu queria trazer aqui também como mensagem é que não necessariamente é um paciente que tem aquela IC de fração de ejeção reduzida. Até porque como ele bate essas pressões tão altas, geralmente o ventrículo esquerdo ele performa bem na fração de ejeção, mas aqui é um problema às vezes mais de diástole, né? Uma IC diastólica, alguma coisa assim. Então, fiz o POCUS lá, vi linha B, mas olhei pro coração, ele parece estar normal, não necessariamente afasta escape, né? Em alguns cenários, inclusive, isso até pode ir de acordo com o que eu tô imaginando que tá acontecendo. Então aqui, né, Luca, não vai ser aumento de volume, mas vai ser aumento de pressão intracardíaca correspondendo pro pulmão. Exato. E aí, então, acho que deixa pra gente começar a falar da abordagem terapêutica do paciente. Acho que o ponto principal aqui é que dos 3 pilares, um fica muito enfraquecido, que é a furosemida, né? Se o paciente ele não tem outro sinal de hipervolemia, ele não entra aqui como um pilar. Aqui os 2 pilares aqui, essa casa que agora tá se bambeando só em 2 pontos aqui, vai ser VNI e vasodilatação. Exatamente. Então, Pedro, pensando nesses 2 pilares de VNI e vasodilatação, começando pelo começo, VNI. Esse paciente é um paciente que eu vou tentar acoplar na VNI, mas não vai ser nada fácil. Com essa hiperativação simpática toda, ele vai estar ali brigando, enfurecido. Fome de fluxo, né? É isso, fome de fluxo. Quer respirar, eu vou colocar uma máscara sufocante, não vai dar certo, a né? A sensação que ele tá de sacanagem com o paciente. E aqui é um paciente que poderia, por exemplo, fazer a morfina que a gente comentou lá no primeiro caso, poderia entrar, como a gente disse, não é o uso rotineiro, mas nesse paciente, no escape, né, com todo esse quadro, a morfina poderia ser bem indicada. A melhor evidência que dá para encontrar em relação a essa situação é o MIMO Trial, né? Que fofo, Luca. Achei fofinho, eu achei. Beleza, e aí? E aí, foi um estudo prospectivo, ele é randomizado, que comparou morfina contra midazolam nesses pacientes que chegam com edema pulmonar agudo. E aí é um estudo que ele foi interrompido prematuramente pelo desfecho de segurança. Que o que se observou, e até um pouco contra-intuitivo, é que a morfina esteve associada com maior riscos de eventos adversos cardiovasculares. E é estranho porque o que se imaginava é que o que ia ter maior desfecho era efeito respiratório, né? Porque ia diminuir drive, ia diminuir nível de consciência e talvez isso pudesse prejudicar, mas viu-se mais efeito cardiovascular, né? Cara, isso é loucura, né? E o midazolam ser melhor aqui nesse cenário é um negócio que me surpreendeu. Mas é importante só atentar na dose, tá? O estudo ele comparou morfina 2mg endovenoso versus midazolam 1mg endovenoso. Ah, entendi. Tá? Então é dose baixa na tentativa de acalmar para poder acoplar. Uma outra alternativa que parece razoável é haloperidol, o Aldol. Também dose baixa aqui, tá? Não estamos falando de dose para agitação perigosa, nada. É uma sedação leve para o paciente tolerar melhor o suporte ventilatório com a VNI. E já o segundo pilar é que a vasodilatação aqui é uma loucura, né? Não, aqui é loucura. Isso é uma coisa que eu não tinha ideia que era tão loucura assim. Mas a ideia é a seguinte. É um paciente que está hiper mega ativado, simpático, e a gente precisa derrubar a pressão desse paciente. A rigor, isso poderia cair naquela definição de emergência hipertensiva, né? Então ele está hipertenso e tem uma lesão de órgão-alvo, que é o pulmão. Nas outras emergências hipertensivas, a gente tende a ter um pouquinho mais de dedo na hora da redução da PA. Mas aqui é um quadro que ele entrou muito rápido
E a menção que fica é, ele vai sair muito rápido também quando eu começar a terapia com vasodilatador antipertensiva. Então, a gente vai objetivar derrubar mesmo a pressão ali para em torno daquela meta que a gente comentou no primeiro caso de 140. E as doses que são descritas são doses altíssimas, principalmente do que se tem demais na literatura, que é o uso da nitroglicerina. Curiosamente, parece que o nitroprusiato não é tão estudado nesse cenário, mas a nitroglicerina é. E aí aqui a gente tem descrição tanto de uso em bolos, push dose de nitroglicerina, que é uma coisa que eu não tinha familiaridade, mas também de taxas de infusões altíssimas para derrubar mesmo a pressão rápido, né? E aqui a gente tá falando de doses quanto aqui, Luca? Para ter uma ideia, né? O push dose eles colocam de fazer 2 miligramas de nitroglicerina a cada 2 a 5 minutos para titular a pressão do paciente, ou em infusão contínua entrar em doses assim 400 microgramas por minuto, né? Em ml hora na nossa diluição padrão é tipo assim 120 ml hora de tridil. É muito alto, muito alto. Eu acho que a menção que fica aqui, e até os protocolos descrevem, é: você vai começar com uma dose muito alta, porque você quer reduzir rapidamente a pressão, e é esperado que isso vá ocorrer. Então a gente vai aumentar a dose rapidamente, e da mesma maneira que entrou rápido, ela vai sair rápido. Entendi. Certo? E na maioria dos estudos, a hipotensão é um efeito que ocorre, secundário a esse tipo de tratamento, e é facilmente revertida com expansões alíquotas pequenas de volume. Né? 250. Suspende a droga, se continuar hipotenso, faz uma expansão de volêmica, né? Lembrando que aqui é uma IC descompensada que não é hipervolêmico necessariamente, né? Então dá para fazer um pouquinho de volume, mas e é um cenário bem específico, né? Acho que só frisando, essas doses cavalares de nitroglicerina é para situação de escape, onde se eu não derrubar a pressão do arterial desse paciente, o coração e o pulmão deles vão sofrer cada vez mais até uma possível fatalidade, né? E aí, então, como que eu organizaria esse tratamento? Primeiro, acoplar o paciente na VNI enquanto está preparando o vasodilatador. Isso por si só já é esperado que diminua um pouco a pressão do paciente. Começou as doses de vasodilatadoras, mesmo que você não vá iniciar com nitroglicerina, vai fazer o nitroprusiato, não vai fazer uma infusão tão alta, tenha em mente que vai cair a pressão e esse quadro ele se resolve rápido, né? Então, não dá para começar a infusão e sair, atender um outro paciente e voltar. Provavelmente, o mais correto é ficar ali na beira-leito, porque você vai titular a vasodilatação muito rapidamente. Vai entrar rápido e sair rápido. E todo esse contexto mostra que é completamente em segundo plano avaliar a volemia com diurético, essas coisas. O foco aqui é VNI, vasodilatação, trazer a pressão para baixo, que você vai, da mesma maneira que o quadro entrou rápido, ele vai resolver rápido, e é muito gostoso, é aquele cenário que você fica feliz, assim, de ser médico, você fala, caramba, salvei o cara, e o cara fala assim, meu Deus, obrigado, nossa senhora. Só tem como fazer isso, né, Lucas? Tu conseguir reconhecer o quadro, né, então, por isso que é importante conseguir reconhecer para poder ter a conduta correta, até porque não é essa dose que a gente vai fazer para todos os casos de edema agudo de pulmão, né? A gente faz doses bem menores do que isso, então essa diluição padrão que a gente fala, a gente vai estar falando de dose de tridil, de niprid 5, 10 ml hora, vai titulando, vai aumentando, chega a doses bem altas também, mas push 12, 120 ml hora logo de cara, aí é no escape mesmo, né? E de novo, reforçando, não tem a familiaridade, começa devagar, vai titulando, fica na beira-leito, porque eventualmente você vai atingir um momento que vai começar a cair a pressão e o quadro se resolve rápido. Então, se esquecer o paciente ali, aí vai ter o efeito adverso secundário, que é a hipotensão. Top. E aí, uma última menção, um dos possíveis triggers, né, é o cara ter infartado. Então, esse é um atendimento que é meio uma loucura, né? Você já vai rodando um eletro, vê se tem sinal de isquemia. A tropa aqui é difícil de avaliar porque pode ter injúria miocárdica associada. A tropa geralmente vem elevada também. Então, ter sempre essas questões em mente na hora da avaliação do paciente. Boa. Com isso a gente encerra o nosso episódio, né? Acho que deu pra trazer esses 3 casinhos, né? O primeiro caso, pouca furo. O segundo caso, muita furo. O terceiro caso, nenhuma furo, né? Eu acho que essa é a mensagem final, né? Beleza. Bora pro salves? Bora. Começando com o nosso convidado, Bruno. Pra quem vai ser o salve? Opa, que honra. Então aqui, Pedrão, vou mandar o salve em 2 blocos, tá? Vou mandar um salve primeiro pros meus R-iguais da clínica médica lá da escola. Aí aqui vou nomear o meu grupo. Então, a Isa, Leonel e Bianca. Boa. E também o salve agora pros meus atuais R-iguais lá do Dante de cardiologia. E aqui o meu grupo, que é a Bianca, a Marina, o Bruno e o Rogério. Que tem perfil no Instagram, né, Bruno? É isso. Quem quiser seguir lá, @cardioeresenha, a gente tá sempre postando nossa rotina no Dante. Massa. Legal. Top demais.
E você, Luca, pra quem vai ser o salve? O meu salve, Pedrão, vai pro pessoal da clínica da ABC, com especial pro Bruno Garcia, que é R1 lá com a gente. O cara é figura, ele toda semana manda mensagem: tem um artiguinho aqui pra mim? Manda, quebra esse aqui. Aí agora ele tá pedindo tanto artigo que eu vou mandar um salve pra ele. Beleza, um abraço aí. E o seu, Pedrão? Cara, o meu vai pro Salmão Alencar. Ele é um residente de ortopedia, mas ele, toda vez que ele viaja, ele ouve o Tá de Clinicagem, tá? Ele fica aqui, o grande objetivo dele ao ouvir o Tá de Clinicagem é julgar a clínica médica, tá? Agora tá explicado, né? Então eu acho que é bom, que aí ele tem propriedade pra julgar, né? E aí ele comentou logo depois da gente fazer o episódio de lombalgia, então é bom que uniu as duas coisas pra ele. Top. Com isso a gente encerra. Agradecer imensamente sua presença aqui, viu, Bruno? Foi muito bom ter você aqui no episódio. Pedrão, Luca, só agradecer o convite. De verdade, uma honra poder estar aqui e contribuir junto com vocês. Um forte abraço. Fechou. Valeu. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.